Qual a categoria mais perigosa do automobilismo? Você já se fez essa pergunta? Aquela que levou pilotos ao fim, encerrou carreiras? Bom, muitos pensam que é a Fórmula 1, mas estão enganados. A Fórmula 1 é a mais prestigiada do mundo, mais luxuosa, cobiçada, não há dúvidas. Mas em termos de perigo, bom meu caro, aí a conversa muda. O que contém nesse vídeo de hoje vai te surpreender e te fazer repensar em categoria perigosa, a mais fatal, letal, aquela que já tirou a vida de muitos pilotos. A resposta pode não ser a mais óbvia, mas uma tal de IndyCar, a famosa Fórmula Indy, é temida absurdamente por muitos pilotos, inclusive por grandes nomes da Fórmula 1 que nunca se atreveram a colocar o pé por lá. Sem dúvidas, separamos algumas batalhas travadas entre piloto e a morte, mas será que eles venceram essas batalhas? Bom, no final eu te conto. Número 1, Takuma Sato. Já que estamos dando a largada nesse vídeo, que tal começar com um acidente que ocorreu em uma largada? Para variar, voltamos a falar de IndyCar no Trioval de Pocono. Já falamos que Robert Wickens também perdeu a vida e os movimentos de braços e pernas por lá. Também já teve Justin Wilson, que morreu por lá. Pois bem, na largada das 500 milhas de Pocono em 2019, Sato fez uma manobra errada e levou consigo Alexander Rossi, Ryan Hunter da Hay e mais alguns pilotos que tá aparecendo aí na sua tela. O acidente preocupou a todos por conta do histórico da pista, todo mundo saiu bem, só quem precisou de uma olhada a mais foi o sueco do carro azul. Ele recebeu um impacto mais forte, com seu carro decolando contra o alambrado. A treta foi tamanha que os pilotos, geralmente corajosos e que queriam mais perigos e desafios, deixaram claro que a pista deveria sair do calendário. Não teve como, Pocono saiu dos planos da IndyCar. Das grandes categorias, só a NASCAR mantém a bravura e coragem de correr por lá. Será que esse circuito seria o mais mortal? Número 2, Kenny Brack. Seguindo a nossa lista e seguindo com pilotos não norte-americanos correndo em uma das principais categorias norte-americanas. Esse impressionante acidente com Kenny durante a prova no Texas em 2003. O sueco disputava com Thomas Scheckter, filho do campeão de 79 da Fórmula 1, Jody Scheckter. Presta atenção que esse acidente reserva algo fora do imaginável. Ele detém o recorde de força G aplicada a um piloto, 214. Na aproximação para a curva 3, ambos se tocam e o carro de Brack é lançado na grade de proteção com uma força assustadora, destruindo tudo, restando apenas o piloto dentro da célula de sobrevivência. O som desse acidente é algo... Bom, editor, coloca aí. Além da violência do impacto, o carro de Brack foi parar em um espaço entre a tela de proteção e o muro, dificultando ali o resgate. O resultado desse choque foram fraturas diversas no corpo e uma recuperação de 18 meses, praticamente que acabaram com a carreira do antigo sueco voador. 3. Stan Fox. Nosso próximo evento assustou o roteirista desse vídeo, que vos escreve no dia que ocorreu. Stan Fox na Indy 500 de 95, a violência foi tamanha que Stan ficou com braços e pernas expostos, já que a carenagem foi totalmente arrancada. O incidente ocorreu nos primeiros momentos da corrida, exatamente na primeira volta, quando Fox perdeu o controle de seu carro e colidiu com o muro à direita da pista. Seu carro se partiu ao meio e a parte frontal se separou, expondo as pernas do piloto ali sem proteção. É realmente surpreendente que ele não tenha sofrido lesões graves ali nas pernas. Um detalhe que devemos registrar aqui, Fox faleceu em 2000 num acidente de carro na Nova Zelândia. Na época, circulou a notícia que motivou o acidente foi uma crise convulsiva que atingiu o piloto enquanto ele dirigia. As crises convulsivas surgiram em Fox após o acidente nas 500 milhas. Número 4, Mike Conway. Agora vamos para um acidente 15 anos depois, as 500 milhas de Indianápolis de 2010, vencida por Dario Franchitti. Ele vai aparecer nesse vídeo também. Tiveram um sério incidente envolvendo Mike da equipe Dreyer and Rainbow na volta final. Conway tentou realizar uma ultrapassagem em Ryan Hunter da Andretti Autosport, porém acabou exagerando. Seu carro se levantou e colidiu fortemente com a barreira de proteção. Imediatamente, ele recebeu atendimento médico e foi transportado ao hospital Metodista devido a uma lesão na perna. Inclusive, esse acidente lembra muito de Brack, mostrado anteriormente. Hoje em dia, Conway é piloto do Toyota no WEC, correndo as 24 horas de Le Mans. Por mais que Conway não tenha ganho a mais famosa prova de endurance do automobilismo, ele contribuiu muito para o crescimento da fabricante japonesa, que foi campeã da WEC aí algumas vezes. Número 5, Dario Franchitti.
Esse acidente foi tão forte que encerrou a carreira desse grande piloto. Sim, grande piloto de muita história, Dario Franchitti. Antes de falarmos sobre o acidente, é importante dizer que Dario é um dos pilotos mais bem-sucedidos que não correu a Fórmula 1. Ele é tetracampeão da IndyCar, tricampeão das 500 milhas de Indianápolis. Além disso, ganhou as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, um verdadeiro monstro das pistas. Eu sou o melhor. Além disso, é primo de Paul di Resta, não que conte muito, o que correu na DTM e esse sim na Fórmula 1, que não fez muita coisa, diga-se de passagem. Enquanto Will Power ganhava o GP de Houston, Franchitti se envolveu em um dos acidentes mais pesados em pistas de rua que já vimos. Depois de fazer contato com o carro do piloto japonês Takuma Sato, o veículo foi lançado em direção à cerca. O impacto resultou em fraturas em 2 vértebras no tornozelo direito e também causou uma contusão cerebral. A lesão do tornozelo exigiu que o piloto passasse por 2 cirurgias. Dario chegou a citar posteriormente que seu acidente afetou até sua personalidade. Número 6, James Hinchcliffe. Uma falha na suspensão foi a causa do acidente envolvendo o piloto canadense James, que colidiu com o muro e viu seu carro se transformar em chamas durante os treinos livres para as 500 milhas de Indianápolis. Como resultado, ele teve que passar por uma cirurgia para tratar os ferimentos em sua coxa esquerda. Naquele ano, o incidente de Hinchcliffe foi o 4º acidente grave ocorrido nos treinos para a tradicional Indy 500. Essa sequência de acidentes levou a organização da categoria a reduzir a velocidade dos carros durante as sessões de classificação, já que as velocidades passavam de 360 km por hora em circuitos ovais. Em 2019, o mesmo Hinchcliffe voltou a bater na Indy em situações bem parecidas, só que dessa vez ele ficou bem e acabou disputando a prova. Número 7, Oriol Serviá. Um estranho acidente envolvendo o piloto espanhol Oriol ocorreu durante a volta 66 no GP de Laguna Seca de 2001. Serviá, que conduzia para a equipe Sigma, fez contato com o carro de Maurício Gugelmin e acabou capotando 2 vezes antes de aterrissar na área de escape de areia. Surpreendentemente, apesar das capotagens, o piloto permaneceu consciente e foi prontamente levado para o hospital ali nas proximidades. Gugelmin compartilhou sua versão dos eventos, explicando que Oriol cometeu um erro na frenagem e acabou passando por cima de seu carro, o que também o forçou a abandonar a corrida lá naquela época. Número 8, Michael Andretti. O maior acidente da carreira de Michael Andretti, filho de uma das maiores lendas do automobilismo, Mario Andretti, foi quando pilotava pela Newman Haas em 98. Em Mid Ohio, um pedaço da asa solta causou um acidente fortíssimo. PJ Jones e Michael se enroscam e Michael é jogado para fora da pista, capotando diversas vezes, enquanto seu pai, que estava na pit lane ali, nada podia fazer. Felizmente, o herdeiro da Andretti saiu ileso do acidente. Esse ponto do circuito tem uma longa área de escape cheia de areia, o que causa capotamentos. Inclusive, esse ano 2023, Simon Pagenaud teve um acidente muito parecido e precisou de cuidados médicos. E aqui um extra, o próprio acidente com Pagenaud deve ser destacado. O campeão de 2016 da categoria vinha pela curva da Praia Chinesa, mesmo lugar onde Andretti se acidentou, quando não conseguiu fazê-la, passando direto pela pista e capotando diversas vezes antes de parar na barreira de proteção de pneus. No rádio, o pequeno francês alertou que estava sem freios. No momento do acidente, Simon saiu andando, o que acalmou todos. Porém, horas depois, a Indy não liberou o piloto para a classificação daquela etapa. Recentemente, Pagenaud anunciou que vai se afastar da categoria para tratar das consequências daquele acidente. Número 9, Joseph Newgarden. Olha o Speedway do Texas de novo aí. Em 2016, o atual campeão das 500 milhas de Indianápolis, Newgarden, colidiu contra a barreira de proteção na parte externa da curva após Conor Daly perder o controle de seu carro e atingir lateralmente seu companheiro americano. O carro de Newgarden instantaneamente virou de lado e deslizou contra a barreira, com a parte ali do Santo Antônio impactando. As velocidades no Texas Motor Speedway, a imagem aí do autódromo, estavam superando os 320 e Newgarden saiu com a clavícula quebrada e mais alguns ferimentos. Pouco tempo depois, na mesma temporada, na etapa de Iowa, Newgarden estava comemorando a vitória. A vida dá voltas, certo? Daly, o causador do acidente, nada sofreu e pediu desculpas. Número 10, Mikhail Aleshin.
Mais um daqueles que faz a gente ficar espantado e não acreditar como o piloto saiu vivo dessa. Sim, falei que iria te responder. Nenhum desses acidentes foram fatais, porém foram severos para muitos pilotos. E esse rolou na última sessão de treinamento para a etapa de Fontana, na Califórnia. O carro do russo Mikhail saiu voando da pista, colidindo violentamente com a barreira de proteção, resultando em uma completa destruição. Apesar da cena impactante dos consideráveis danos ao veículo, o piloto russo permaneceu consciente, embora tenha ficado com... Editor, bota a lista aí. Costelas fraturadas, clavícula direita quebrada, lesões no peito e diagnóstico de contusões, mas ele sobreviveu. E se você é fã raiz da categoria, já deve estar me criticando. Como uma lista dessa não tem o acidente do homem que enganou a morte? Não uma, não duas, mas 3 vezes. Pois bem, como o Zanardi tem uma história de vida excepcional e surpreendente, ele tem um vídeo só pra ele, e que já começou aí na sua tela. Então se liga na história desse acidente mais violento de todos e como ele... Bom, dá o play aí.